Abra comigo sua Bíblia, por favor. Daniel, capítulo 3, versículo 15. Agora, pois, se vocês estão prontos quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da citara, da harpa, da lira, da gaita de fole, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem nós servirmos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que o de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e o jogassem na fornalha de fogo ardente. Amém? Oh, glória! Aleluia! Irmãos, estamos diante de um texto conhecido, uma passagem que eu creio que todos aqui já leram, ou já ouviram, ou já viram alguém pregar. Mas é sempre bom lembrar que o exílio do povo não é porque Deus é mau, porque Deus é ruim, ou porque Deus quer ver o meu sofrimento ou o seu sofrimento, mas é porque o povo é um povo rebelde. Quando Jeremias, no capítulo 25, ele já alertava o povo sobre o exílio e pregava contra o povo, dizendo: se arrependam, se convertam dos seus maus caminhos, se converta e não andai após a outros deuses. No versículo 26, Jeremias ainda ele profetiza contra a queda e a destruição de Jerusalém e do seu templo. E no versículo 27, Jeremias também dá conselho ao povo de Deus, à nação, que eles se submetam a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, ele é um instrumento de Deus, um instrumento para corrigir o povo. É um instrumento usado pelo Senhor para corrigir uma nação que é rebelde, uma nação que louva a Deus, que glorifica ao Senhor, mas o seu coração está longe de Deus. Um coração cheio de mentiras, um coração cheio de engano, um coração cheio de idolatria, mas que professa adoração ao Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Esse povo é levado cativo para a Babilônia. Esse povo é exilado. E Jeremias já alertava o povo, já pregava, mas o povo não queria ouvir a voz de Deus. Nós vemos que até no capítulo 28, ainda no livro de Jeremias, o povo prefere ouvir a voz de Ananias, o falso profeta, que disse: assim diz o Senhor, após passado 2 anos, esse povo que foi para a Babilônia cativo, o Senhor irá trazer de volta. Eles irão voltar para a terra e vão se alegrar. Mas isso não era o que o Senhor queria e nem o que Deus estava falando. Amém? Amém? Oh, glória! Aleluia! Irmãos, quando nós vamos para o capítulo 1 do livro de Daniel, nós vemos que o rei de Judá, ele é levado cativo por Nabucodonosor. E a Bíblia diz que ele é entregue nas mãos de Nabucodonosor. E quando voltamos um pouquinho no livro de 2 Crônicas, no finalzinho do livro, nós vemos que o que é falado sobre o rei Jeconias
é que esse rei fazia coisas maléficas, era um rei mau diante dos olhos do Senhor. Por isso ele foi entregue nas mãos de Nabucodonosor. Entenda que existem algumas situações que nós somos colocados, não porque nós estamos sendo obedientes a Deus, mas porque somos desobedientes ao Senhor. Se nós não ouvirmos a voz de Deus e nos afastarmos dos seus princípios, da sua verdade, da sua palavra, o Senhor nos coloca no eixo, o Senhor nos coloca no trilho. Se Ele tiver que usar o teu inimigo, o nosso adversário, para nos colocar em retidão, no caminho certo, Ele coloca. E assim Deus faz. Esse homem agora está lá dentro da Babilônia. Na primeira leva da deportação, Daniel vai, e os jovens também vão para dentro da Babilônia. E esses jovens estão lá. E logo no início do livro, nós vemos que esses jovens que estão lá, que iriam talvez ter a experiência de viver no palácio, de aprender a cultura, de aprender a religião, a língua e a escrita. Esses jovens que estavam ali, eles desejam não se contaminar. É Daniel que abre a boca e fala: não quero me contaminar com a comida que o rei come, com o mesmo alimento dele, e nem com a mesma bebida que esse rei toma. Não quero me contaminar com isso. Diz alguns estudiosos que aquela comida, que aquela bebida, aquele alimento que era oferecido para o rei, antes de chegar na boca dos maiorais da linhagem nobre e real, era oferecido ao deus Bel. E Daniel decide, coloca no seu coração desejo de não se contaminar com aquilo, porque seria algo que alimentaria a sua carne, mas lhe daria uma consequência espiritual. Tudo aquilo que agrada a nossa carne traz uma consequência espiritual. Tudo aquilo que aos seus olhos parece bom, parece ser perfeito, parece ser bonita, parece ser lindinho, pode trazer uma consequência espiritual. Isso é para abrir os nossos olhos. Tudo aquilo que é ouro, que é bonito, que reluz, que brilha muito, pode te trazer uma consequência espiritual. Pode contaminar o nosso coração. E o coração é o lugar onde Deus deve estar, onde a sua palavra deve permanecer, e não os desejos da nossa carne. E agora Daniel e esses jovens, de comum acordo, desejam não se contaminar com aquilo que o rei comia e com aquilo que ele bebia. E quando nós vamos para o capítulo de número 3, que foi o que eu li, falando acerca da fornalha ardente, esses jovens, Daniel não estava nesse episódio, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam lá. E o rei levanta uma estátua para que todos viessem a adorar. Uma religião ali mundial, para que todos olhassem para aquela estátua e a adorassem como um Deus. Ele levanta aquela estátua e fala: olha, vai tocar a música, vai tocar os instrumentos, e vocês adorem a essa estátua. E todos ali começam a se dobrar, começam a adorar aquela estátua que havia sido levantada. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não. E alguns homens se levantam e vão até o rei e falam: olha, rei, eternamente vive o Senhor. Tem uns jovens ali, tem umas pessoas ali que não estão se dobrando. O Senhor deu um decreto, tocou a música, e eles não estão adorando a estátua que o rei levantou. E o rei se enfurece, quer trazer aqueles homens para perto e dar mais uma chance. Olha, eu vou tocar a música, vou tocar os instrumentos, e após isso vocês vão adorar a estátua que eu levantei. E eles, ainda assim, não se curvam, não se prostram, ainda assim não se dobram. Nós vemos que várias nações estavam ali e muitas pessoas importantes estavam naquele vale adorando aquela estátua que o rei havia levantado. E talvez aqueles jovens poderiam ir na cabeça dos outros e junto com a multidão e fazer a mesma coisa, se dobrar
Por quê? Porque o ambiente muitas das vezes nos influenciam, mas a gente tem que ter os nossos princípios na nossa mente como cristão, como caráter de Cristo, e ainda assim não se deixar ser influenciável. E aqueles jovens estão ali, estão vendo todos se dobrarem e adorarem aquela estátua, mas mesmo assim não se curvam, não se prostram, não se rende. Talvez o inimigo preparou algo para você, um ambiente para você pecar, e você olha e vê todo mundo se dobrando, todo mundo se curvando, todo mundo adorando a estátua, todo mundo adorando a outro Deus. Mas o Senhor está me trazendo aqui para te lembrar algo: não se proste, não se curve, não se renda. Você é diferente, você não é mais um no meio da multidão. Seja fiel. Esses jovens estão ali, estão se mantendo. Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Toca no nome, muda o nome, mas não muda o caráter e não tira o princípio. Toca no nome, muda o nome, mas não muda o caráter e nem o princípio. Toca na imagem, te calunia, fala mal, tenta armar uma ocasião contra você, mas não muda quem você é para Deus. Não muda a sua essência. Se você quiser se deixar levar, você vai pelo caminho mau. Você vai pelo caminho errado. E faz como todo mundo está fazendo, e se prostra, se curva. E esses jovens estão ali. Desejam continuar a fazer a vontade de Deus. Permanecer como Deus quer. E Nabucodonosor ele se enfurece. Por quê? Porque eu levantei uma estátua para que ela fosse adorada. Está todo mundo se dobrando e eles não. Está todo mundo se rendendo. A filosofia desse povo era: eu vou trazer o povo, as pessoas da linhagem real, vou trazer políticos, religiosos, vou trazer reis de outras nações, mas vou deixar habitar pelo palácio, vou deixar livremente por aqui, mas vou fazer com que eles adorem a minha estátua, para que eles se sintam livres, uma falsa liberdade, que eles estão lá, têm que adorar a estátua, não são mortos, não são afligidos, mas também não podem sair e têm que adorar a estátua. O inimigo engana muitos assim, e as pessoas pensam: eu estou livre, eu estou liberto, mas você continua lá brincando com o pecado e circulando e se andando com o pecado, e o pecado não te deixa, e você também não deixa ele, e continua por isso mesmo, porque você sente a sensação de liberdade, mas ele está lá com você e não te deixa sair. E assim está aquele povo. Assim eram feitas com as nações. Fiquem aqui, sejam livres, mas adorem a estátua que eu levantei. Fiquem aqui, não sejam afligidos, mas adorem a estátua que eu levantei. E homens se levantaram, ficaram incomodados, foram até o rei, falaram com ele. Ele se enfurece. Agora ele diz, dá a palavra que os jovens sejam lançados na fornalha. Olha, se aqueça 7 vezes mais a fornalha. E chama os homens mais fortes para levar aqueles jovens para dentro da fornalha, amarra eles, joga eles dentro da fornalha, no meio do fogo. Aí vai Nabucodonosor, olha e enxerga 4 homens dentro da fornalha. E ele começa a perguntar: olha, será que eu estou ficando doido? Será que é só eu que estou vendo isso? Mas eu estou vendo 4 homens dentro da fornalha, soltos, andando no meio do fogo. No meio da fornalha de fogo, eles estavam andando livremente. E é bem importante lembrar que eles foram lançados amarrados, mas lá dentro do fogo estão soltos, e o 4º homem da fornalha está com eles. Dentro da fornalha de fogo, o Senhor tem para a igreja libertação. Dentro da fornalha de fogo, o Senhor tem para a igreja renovo. Dentro da fornalha de fogo, o Senhor tem para a igreja vida. Estão pensando que eles vão morrer no meio do fogo, mas é lá que o Senhor vai reavivar uma igreja. É lá que Deus vai reavivar um povo. O pastor deu um exemplo hoje na EBD, que ele falou acerca de Tiago. Atos capítulo 12. Tiago foi morto.
Herodes mandou matar. Matou e viu que o povo ficou feliz com a morte de Tiago e falou, agora também vou matar Pedro. Mandou prender Pedro. Pedro é preso. Pedro vai para a cadeia, fica no cárcere. Colocam algemas nas mãos de Pedro e Pedro está lá, encarcerado, e começa a dormir, cochila, tem sonho. Aí a igreja diz a palavra que a igreja orava continuamente a Deus pedindo por Pedro. E Pedro está lá dentro da cadeia. O anjo chega, toca na costela de Pedro, manda Pedro se levantar e tira Pedro de dentro da cadeia. Porque enquanto tiver um cristão no meio da igreja de oração, não tem cadeia, não tem algema que aprisione o teu crescimento. O ministério não vai parar de crescer enquanto tiver um crente que ora. Enquanto tiver um crente que ora, o teu familiar não vai perecer. Deus vai libertar, Deus vai curar, Deus vai tratar, Deus vai salvar, enquanto você estiver orando. Se parar de orar, perece. Porque tem muitas pessoas que estão sendo sustentadas pela nossa oração. Mas pela tua falta de atitude, tua falta de fé, e você não crê que Deus vai fazer, você não ora. O teu familiar está perecendo. O teu vizinho está morrendo. E você não ora. Você deixa morrer. Pedro é o mesmo, lembrando, é o mesmo homem que falou para Jesus, Jesus, estou com você, hoje mesmo vou morrer, acabou e tal. Jesus, não vou deixar matar você, não, estou contigo. Jesus, passa a espada. Mas quando Jesus estava sendo esmurrado, Pedro estava lá, tentando se esconder para ninguém ver. E quando foi perguntado, não andei com ele, não comi com ele, não dormi com ele, não sei quem é ele, eu não faço parte do povo que anda com ele. Nós não podemos deixar que o sistema, nós não podemos deixar que a sociedade cale a igreja e nem diminua a sua fé. Porque a nossa fé está em Jesus. Nossa fé não está em político, nossa fé não está em água, nossa fé está em Cristo Jesus. É Ele que nos salva, é Ele que nos salvou. Então esses jovens, eles sabiam quem eles eram em Deus. E não tinha nada que pudesse acontecer, ou que Nabucodonosor pudesse fazer, que iria diminuir a fé que eles tinham, ou fazer eles se prostrarem para uma estátua, algo sem vida. Não tinha como. Tanto que Nabucodonosor fala, olha, quem vai poder livrar vocês da minha mão? Quem vai poder livrar vocês da fornalha? O Deus que você serve? E eles falaram, sim, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha, pode nos livrar da tua mão. Mas se não, fica sabendo que nós não adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. Perca a cabeça, perca tudo, mas não vai perder a essência, não vai deixar o céu, nada disso eu vou perder. Não importa o que aconteça, não importa o que pode se levantar para afligir o meu corpo, a minha carne, para me fazer ter dor, ainda assim eu permaneço com Jesus. É essa mentalidade que nós devemos ter como igreja. Ainda assim permanecemos, não importa o que aconteça. E se você puder andar em união com o irmão que está do teu lado, melhorou, porque a fornalha revela quem é que está contigo. Porque se Sadraque, Mesaque e Abednego não estão juntos, quando chegam diante da fornalha, um retrocede, um volta para trás, um desiste, mas está todo mundo junto em concordância. Enquanto a igreja estiver unida, não tem fornalha que para. O fogo vai pegar, vai consumir, vai acender a igreja, mas matar não mata. Queima a roupa, queima as cordas, queima as amarras, queima as prisões, queima as cadeias, mas não vai matar cristão fervoroso. Não vai te matar. Não vai. Não vai. É muito fácil eu ser cristão com Daniel, tamo junto, fechou, quando Daniel vira governador. É muito fácil eu continuar com Daniel quando Daniel está sendo exaltado. É muito fácil eu continuar com Deus
quando Deus me abençoa. É muito fácil. Eu ainda posso chegar diante de Nabucodonosor e falar: Nabucodonosor, eu não vou me prostrar. Ainda assim é fácil, mas quando chega diante da fornalha, quando a tua vida passa diante dos teus olhos, você pensa: é meu fim. E aí, você consegue entrar dentro da fornalha? É nessa hora que nós sabemos quem está conosco, quem está do nosso lado. Será que realmente é teu amigo? Será que é realmente uma pessoa que tem o mesmo propósito de Deus com você? Deixa só eu ser chato um pouquinho. Pega na mão do teu irmão aí. Pega na mão dele e fala para ele: olha, eu tô contigo na fornalha. Eu tô contigo na fornalha. Ô glória, eu tô contigo na fornalha. Eu estou contigo na fornalha. Eu estou contigo na fornalha. Ô glória. Dá glória a Deus aí, irmãos. Glorifica o Senhor com as palmas, amém?